10h50, para ser preciso. Bom dia para você, começando o Manhã Bandeirantes dessa segunda-feira. Hoje é dia 1º de fevereiro, começando mais um mês. Olha, não é nada, já foi um mês de 2021, que parece igualzinho a 2020. Parece que não acabou, a gente vive a mesma realidade. Alguns, né, vivem a mesma realidade, porque daí sempre os VIPs, para esses há condições diferenciadas. E tem o VIP pai e o VIP filho também, porque isso é meio hereditário, você passa essa característica de gente diferenciada, muitas vezes passa para filho, para neto, vem do avô. E é terrível, né? Quando se joga na cara de uma sociedade inteira, de um país inteiro, vocês cumprem o que eu mando, eu não preciso cumprir. Eu cumpro às vezes, quando é conveniente. Quando não é conveniente, eu não cumpro e dou de ombros pro resto. E ainda me sinto ofendido de ser cobrado. Ainda me dou ao direito de me sentir ofendido, indignado por estar invadindo a minha vida particular. Bom, acho que todo mundo já percebeu, para quem não percebeu, para quem não sabe, que tem gente também que desliga no final de semana e eu entendo perfeitamente. Tem hora que dá vontade mesmo de você ficar alheio a tudo que acontece no país e no mundo e se preocupar com coisas mais leves, né? Que façam a gente conseguir acordar na segunda-feira para começar tudo de novo. Mas, para quem não sabe do que eu estou falando, eu estou me referindo ao nosso prefeito Bruno Covas. Prefeito Bruno Covas, aquele do fique em casa, hashtag fique em casa, não aglomera, né? Vamos todos respeitar o Plano São Paulo, a fase vermelha, para não superlotar leito, para não morrer mais gente. Não é isso? Não foi tudo isso que disseram pra gente desde o início? E estão certos quando dizem isso. Essa é a parte correta deles. Esse é o lado do bem do nosso poder público. Particularmente do prefeito Bruno Covas, como também do governador João Dória, do prefeito Bolsonaro, é um capítulo à parte, a gente pode até falar sobre isso, mas ele adota um caminho particular dele, né? Os outros dois e outros líderes, outros governadores de estados do Brasil, adotam o que eles costumam dizer que é a ciência, que é o que o mundo está fazendo, em maior ou menor grau. E o prefeito seguiu essa linha, né? Na eleição, agora na reeleição, quantas vezes ele falou sobre isso? Chegou a dizer que se transferiu para o palácio da prefeitura, dormiu na prefeitura, né? Por causa do isolamento e porque ele tem uma saúde frágil e a gente torce para que o prefeito se recupere. De verdade, se recupere. Que bom que ele tem, inclusive, condições melhores do que a maioria dos cidadãos do país. Que bom que ele pode ter um tratamento adequado, num hospital com equipamentos de primeiro mundo. Que bom. Tomara de verdade que ele se recupere. Isso é uma coisa. Outra coisa é o homem público que tem um discurso para o cidadão, que tenta convencer as pessoas de que o isolamento e a manutenção dentro de casa, com resguardo, é o caminho, mas para ele não. Por que para ele não? Porque ele torce para o Santos. Ele é santista. Eu admiro isso. Eu gosto de pessoas que gostam de futebol. Eu amo futebol. Adoraria, mesmo sendo São Paulino, adoraria poder estar no Morumbi. Eu nunca entrei no Maracanã. Tive uma inveja, inclusive, de quem pôde estar no Maracanã no sábado. E quem que foi para o Maracanã no sábado ver a final histórica entre Santos e Palmeiras da Libertadores? Quem foram as pessoas? Não ia ninguém a princípio, né? A princípio ia se manter, né? O padrão, o protocolo. No mundo inteiro, são pouquíssimos países em que se tem a permissão para a torcida entrar em estádio, mesmo assim com limites e tal, como tem que ser. No Brasil, não. No Brasil, em função da pandemia, dos nossos desmandos, da nossa falta de estrutura, não tem evento esportivo com público. Não pode ter. Mas esse pôde. Por quê? Porque tem gente especial no Brasil. Não sei se vocês perceberam. Eu não sou filho de pai VIP. Nunca fui. Nunca tive isso na vida. Não sei se quem está ouvindo a gente agora aqui
tem isso. Acho que não, acho que a maioria não tem. A maioria é cidadão normal, que conquista as coisas com o suor do trabalho, né? E que pode levar o filho em alguns eventos quando a grana dá. E mais do que isso, quando a lei permite, quando as condições permitem. Porque venderam pra gente a história, e tá correto isso, que eu me preservo num aglomerando, usando máscara, usando álcool gel, eu cuido da minha vida e mais do que isso, cuido da vida dos outros. Porque seria até justo a pessoa falar assim, não, eu não tô ligando pra minha vida. Eu não tô ligando, eu acho que eu posso correr risco. Pra mim tá valendo tudo. Até seria razoável isso, não fosse a pandemia do jeito que ela é. Porque o fato de eu me expor, eu exponho o do lado, a outra pessoa, levo para casa o vírus. Vocês estão carecas de ouvir isso. Então não é esse discursinho barato, raso, rasteiro, de que eu cuido da minha vida e os outros cuidem das suas, não vale agora. E o prefeito Bruno Covas, na liderança que ele tem como prefeito da maior cidade da América Latina, ele disse isso várias vezes. E dirá de novo. E ele vai dizer de novo. Já já ele vai aparecer. Agora ele tá se mantendo longe dos microfones e das câmeras. Mas já já vai ter que aparecer. Ele vai repetir isso. E vai tentar justificar por que ele se permitiu ir até o Maracanã. Com o filho dele. O VIP pai e o VIP filho. E aqui eu respeito de novo o sofrimento dele. O que ele está passando, a doença dele. Que não é uma doença simples. Mas aí, prefeito Bruno Covas, o senhor tem que fazer uma escolha. O senhor é adulto para isso. Se o senhor quer ter a vida que o senhor quer ter, se o senhor acha que quer aproveitar a vida com seu filho, ir no futebol, ir na praia, onde quiser, o senhor tem todo o direito, desde que o senhor não seja prefeito de São Paulo. Quer dizer, o senhor não tem direito nesse momento, né? Porque o que disseram pra gente, o que os médicos dizem pra gente, é que a gente tem que se resguardar. Estamos na fase vermelha em São Paulo. Então, se o senhor não quer ser cobrado, como está sendo cobrado nas redes sociais, ele diz que está sendo lacrado, né? Está sendo alvo de lacração. O senhor não quer ser alvo de lacração, não seja prefeito. O senhor podia não se reeleger. O senhor podia não se candidatar. Aí o senhor ia ser criticado por estar lá aglomerado no Maracanã, mas pelo menos ia dizer o seguinte, aí o senhor poderia dizer o que o senhor disse na rede social. Acho que nós temos, inclusive, aí, para quem está acompanhando no nosso canal no YouTube, deve ter a manifestação que o prefeito postou nas últimas horas, se mostrando indignado, porque ele tem direito de ir com o filho dele. É um sonho, ele disse. É um sonho mesmo. Eu tenho 53 anos, não sei que idade tem seu filho, eu tenho 53 anos e não cumpri esse sonho ainda de ir até o Maracanã. E acho que não vou. Esse ano, acho que não vou nem na Rua Javari. Por quê? Porque nós estamos no meio de uma pandemia, prefeito. Eu lamento profundamente. Olha, eu lamento profundamente. Esse episódio, não quero exagerar aqui não, mas estragou meu final de semana. Porque já estava mal resolvido na minha cabeça essa autorização dos organizadores da Libertadores de permitir que convidados participassem desse evento. Você imagina quanto... Eu não sou santista nem palmeirense, mas você imagina quantos santistas e quantos palmeirenses gostariam de estar lá no Maracanã? Quantos santistas e quantos palmeirenses sofrem também de males como prefeito? Imagino que alguns até piores. Imagino que alguns estejam sofrendo muito mesmo. Sofrimentos pessoais de várias ordens. Quantos pais santistas e palmeirenses não gostariam de levar o filho para lá? Qual é o pai que não quer premiar, presentear o filho com uma final dessas, né, para quem gosta de futebol, um evento grandioso como esse, que talvez não se repita nunca mais? Uma final entre brasileiros, entre paulistas, no Maracanã. Mas não, né? Primeiro porque não são VIPs, então jamais passariam nem na porta do Maracanã, né? Não passariam nem na porta do Maracanã. E aí a gente critica o torcedor organizado, e tem que criticar mesmo, que aglomera em volta dos estádios. Tem que criticar mesmo. Só que o nosso prefeito vai para lá e aglomera. Aglomera. Porque quem viu as imagens do Maracanã percebeu que essa fantasia do distanciamento que disseram que iam promover, que até seria possível pelo tamanho do Maracanã e pela quantidade de torcedores, até seria possível, vá lá.
Se você contasse com uma organização decente e com a boa vontade das pessoas presentes, você poderia até distribuir, para ficar um em cada canto. Mas não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Então, prefeito, eu lamento profundamente. Lamento porque o senhor perdeu uma chance de mostrar que o senhor é um cara diferente. O senhor não é diferente, prefeito. O senhor é igualzinho. Eu lamento profundamente. O senhor é igualzinho, inclusive, ao seu padrinho político, João Dória. E eu já disse aqui, a gente já falou sobre isso aqui, o prefeito Bruno Covas e o governador João Dória, em boa parte desse processo da pandemia, estiveram do lado certo. Estiveram do lado certo. Tem méritos nessa história. Tem méritos. Não fosse a ousadia do governador João Dória, a persistência do governador, talvez não tivéssemos começado a vacinação no país ainda. Porque foi o governador João Dória, ao lado do prefeito, quem os dois brigaram para que a vacina fosse produzida, os testes fossem feitos pelo Butantan, e estão brigando para trazer o tal do IFA, né, que é a essência, o ingrediente farmacêutico, que vai permitir que o Butantan tenha autonomia, como está acontecendo também no caso da Fiocruz. Então, o governador de São Paulo tem méritos nessa história toda. O prefeito de São Paulo, durante a pandemia, no ano passado, em vários momentos, inclusive, foi mais rigoroso do que o próprio governador. Quantas vezes o Plano São Paulo permitia que se reabrisse algumas atividades comerciais e o prefeito segurou aqui em São Paulo? Certo ou errado? Ele segurou, mostrando que tinha como principal motivação do seu governo salvar vidas. Aliás, estamos falando de São Paulo, mas podemos falar de qualquer estado da federação. Qualquer governador que tenha sido eleito ou reeleito agora, ou prefeito, né, melhor dizendo, que tenha sido eleito ou reeleito agora, os vereadores, os governadores que vão se candidatar em breve, enfim, o presidente que vai se candidatar, todos os nomes que surgirem daqui para frente vão ter que ter no seu plano de governo, entre as suas prioridades, a saúde pública. E acho que a pandemia também, porque a gente vai lidar com ela durante algum tempo ainda. Se não a pandemia no momento mais grave como vivemos agora, mas esse vírus vai estar por aí. Ele vai fazer parte do nosso dia a dia a partir de agora, está fazendo já. Então, o prefeito Bruno Covas, durante muito tempo, deu sinais de que o combate à pandemia, a garantia da saúde pública, a garantia de que os leitos em São Paulo não ficariam superlotados, que haveria atendimento adequado para todos nós, ele deu esses sinais durante meses, mas deu sinais até a eleição. Lamentavelmente, é algo que é forçoso a gente constatar. A eleição foi um marco, foi um divisor de águas. E nós já falamos aqui, eles nem disfarçaram. O Plano São Paulo foi reavaliado um dia depois da eleição de segundo turno. Poucas horas, nem deu um dia. Para ser sincero, se você fizer a conta do horário em que foi divulgado que o prefeito Bruno Covas estava reeleito e o momento em que houve a reunião para definir que nós entraríamos na fase vermelha, não deu nem um dia. Algumas horas. Ali, para mim e para muita gente, ficou claro que havia um prefeito Bruno Covas antes da reeleição e um prefeito Bruno Covas depois da reeleição. É uma lástima falar isso, porque nós dissemos aqui, o Datena falou muito sobre isso, uma liderança jovem, uma liderança que trazia na história dele nada menos do que o governador Mário Covas, que não é pouca coisa. O governador Mário Covas, que pode merecer críticas, como qualquer homem público, acertou e errou, mas eu desafio, eu aposto que o governador Mário Covas não faria isso. Por uma questão moral, por uma questão de respeito às pessoas e até, se vocês quiserem, de inteligência política. Até por isso não faria. Mas o prefeito Bruno Covas, passada a eleição, não só anunciou, junto com o governador Dória, a entrada de São Paulo na fase vermelha. Quer dizer, até a eleição não tinha fase vermelha. Depois da eleição, fase vermelha. Não só isso, mas aí tem a história da passagem gratuita, né? Para idosos com mais de 75 anos.
Tem a história do aumento de salário, que foi votado pela Câmara, aumentando o próprio salário do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários. Foi um turbilhão. Se a gente parar para pensar o que aconteceu nesse um mês, nós estamos começando fevereiro, nesse pouco mais de um mês, a gente conheceu um outro prefeito. Acho que ele quer dar uma outra cara para esse segundo mandato dele. Que pena. Lamento profundamente. E esse episódio de sábado é simbólico. Tal qual a viagem para Miami do governador João Dória. Então, se eles querem ter essa liberdade, liberdade que não é possível para cada um de nós, né? Nós hoje não estamos numa situação de liberdade e nem poderíamos estar, o mundo não está. Mas se eles querem fazer o que querem sem serem questionados, abandonem a vida pública. Abandonem. Eu vou dizer com muito cuidado, eu respeito muito a saúde fragilizada do prefeito Bruno Covas, torço para que ele se recupere, torço de verdade, ninguém aqui pode imaginar outra coisa que não seja todo mundo torcendo para que ele se recupere. Me admirou muito a ousadia dele, a força de vontade dele de seguir na prefeitura, de levar adiante uma campanha de reeleição, que não é uma coisa fácil. Então, foi aplaudido por isso até. Acho que não houve ninguém que não reconhecesse. Olha que coragem desse homem, né? Que batalhador, né? A gente imaginando que ele está fazendo isso pensando num bem maior, pensando na sociedade de São Paulo, da capital paulista, e quem sabe até projetando outros saltos maiores. Se falou aqui que o prefeito Bruno Covas, eleito agora ele mesmo, né? Porque aí não tinha mais João Dória, foi ele mesmo que foi reeleito, ele se credenciava para buscar outros postos na vida pública. E é assim que funciona mesmo. Agora, depois disso, ele se permitir fazer o que fez e ainda sugerir que estava indignado porque ele tem direito de dar ao filho dele essa oportunidade de realizar um sonho. Prefeito Bruno Covas, quem está realizando sonho hoje no Brasil? Quem está realizando sonho aqui no Brasil? Eu queria saber do nosso ouvinte que sonhos que ele tem. O sonho que a gente tem é de acordar vivo no dia seguinte, prefeito. Que eu imagino que seja o seu também. Mas o senhor tinha obrigação de dar exemplo. O senhor não deu exemplo. O senhor pensou no senhor e no seu filho. Eu, como pai, entendo. A gente faz o diabo para cumprir um sonho de um filho. Mas o senhor não pode fazer o que o senhor fez. O senhor foi desleal conosco. O senhor foi desleal com as pessoas que elegeram o senhor. E eu espero que o senhor, esse tom que o senhor deu na sua mensagem aí no Instagram, eu espero que o senhor reveja. Eu espero que o senhor reveja, sinceramente. E que o senhor peça desculpas. Mas não as desculpas acanhadas, pouco convincentes de João Dória, que disse, quando voltou de Miami, que não fez nada de errado. Mas se as pessoas ficaram ofendidas, ele pede desculpas. Não é assim que se pede desculpas. Desculpas sinceras não são pedidas assim. E eu espero sinceramente, prefeito, eu estou muito chateado mesmo. Porque sabe o que acontece com isso, prefeito Bruno Covas? O senhor só valida o discurso de pessoas que desacreditam a ciência, que desacreditam a vacina, que desacreditam o distanciamento, que desacreditam a máscara, entendeu? O senhor só valida isso. O senhor presta um desserviço. É isso. É uma pena que a gente tem que começar o segundo mês de 2021 chegando à triste constatação de que não temos lideranças. Nós não temos pessoas hoje capazes de conduzir o Brasil em meio a uma pandemia. É uma tragédia. Então, a gente tem que cuidar da gente. Eu, a partir de hoje, estou cuidando de mim e da minha família, como tenho feito. E esse Plano São Paulo, o prefeito Bruno Covas sepultou esse Plano São Paulo no sábado, quando se permitiu ir até o futebol com o filho dele. Agora são 10h20, começando o Manhã Bandeirantes. O Zé Luiz da Atena, né, Garrafinha, estará presente no
Burg, no Brasil Urgente. Estará lá. Não estará, não estará? Lógico que estará lá. Então tá bom. Então tá bom. O Datena tá... O homem trabalha demais, né? Vamos combinar, hein? Vamos combinar. Quando eu tô em casa, no final de semana, ligo a TV assim, sem mais nem porquê, e vejo o Datena narrando futebol, né? Para depois fazer o Brasil Urgente no sábado. Olha, é O pra jogo da pouco. Juventus contra o Sampdoria sábado foi um jogaço. Pro Então, Samp. A Juve contra a Samp. manter a ordem dentro do programa. Foi um jogaço. Foi um jogaço, então o Datena se desgastou aí com a voz, por isso certo. também. Então tá se poupando o Datenão, segurando a onda lá pra arrebentar. Aliás, o Brasil Urgente tá demais, hein? Voando. Fala baixo, né? Não, tem que falar alto mesmo. Então o Datenão tá firme e forte no Brasil Urgente hoje à tarde e lógico que vai estar amanhã aqui comandando o Manhã Bandeirantes. Lucas Josino com a gente? Olha lá, a partir de hoje os idosos vão voltar a pagar a passagem de ônibus, Josino. Ai, que gostoso. Tem os detalhes depois desse Legal, editorial. é isso aí. Ó, quando você pagar a passagem lá, lembra daquela imagem do prefeito Bruno Covas. Sabe o que mais me irritou? Foi um misto de tristeza. Você fala assim, meu Deus, eu tô ficando velho, eu não tenho mais tanto tempo assim. Eu queria ver o Brasil dando certo. Fala assim, puxa, se não dá para apostar nesse, eu vou apostar naquele, mas tá difícil confiar em alguém que você fale, não, esse é sério. Tá difícil que mantenha um discurso coerente com começo, meio e fim. Sabe o que mais me incomodou? Foi aquela credencialzona de VIP que o prefeito ostenta no seu pescoço. Aquilo ali é o sinal de que realmente nós temos pessoal, os brasileiros de primeira ordem, de primeira grandeza, os VIPs, e quem não é VIP se vira. Mas o Lucas Josino teve acompanhando durante o sábado, né, Josino? O time a torcida do Santos, né, Josino? Eu sei que você estava pleiteando acompanhar a torcida do Palmeiras, mas aí na divisão ali a chefia achou melhor você acompanhar a torcida do Santos. Queria que você falasse como é que foi a decepção dos santistas e depois você falar sobre essa notícia dos idosos que voltam a pagar a passagem aqui na cidade de São Paulo. Josino, bom dia. Fala, Agostinho, bom dia para você, uma excelente semana para o Garrafa, para você, para todo mundo ligado aqui no Manhã Bandeirantes. Pois é, ficou a cargo da chefia quem eu ia zicar, se era o Palmeiras ou se era o Santos. Aí me decidiram jogar lá para a Baixada Santista, ou seja, cheguei eu lá pé frio, na cidade de Santos. Mas você não ia torcer para ninguém? Você não torceu para ninguém, Lucas? Eu torço para um futebol justo, Agostinho. Justo. Não torci em cima do muro, não. Torci para um futebol justo por parte do Alvinegro Praiano, que não veio. Sei. Teve até um lance ali, né, Agostinho? Um chute do Pituca, que se o Caio Jorge desvia de cabeça, metade do estado de São Paulo ia vibrar, né? Mas não aconteceu. E aí os deuses do futebol colocaram um superpoder na perna direita do Rony, até que ele fez um cruzamento. E se ele fizer 415, ele só vai acertar um. Mas ele acertou. E é o que vale para ficar para a história, né, Agostinho? É isso aí. E foi o suficiente para o Palmeiras conquistar o segundo título da Libertadores e que vem o Mundial agora, hein, Josino? Que vem o Mundial. Representante do Brasil do Catar. Todo mundo torcendo pro Palmeiras passar o Palmeiras é Brasil, né? Palmeiras mas vai ser difícil, hein, Agostinho? O Bayern não é qualquer time, né? Mas vamos ver, vamos aguardar. O time tá jogando muito, hein? Não jogou nada. Vamos falar a verdade, foi um jogo bem fraco. Nada de emocionante, mas um jogo de final, né? Final é difícil mesmo. Os times tentam se acautelar, né? Então foi mais antijogo do que jogo, mas bastou. 1-0 foi o que resolveu. Fiquei feliz pelo Abel, português, né? Então o sangue lusitano fala mais alto. Foi legal nesse aspecto, foi bem legal. E lógico que o palmeirense comemorou. 1-0, meio a 0, tá valendo tudo. Quem não está comemorando são os nossos idosos, né, Lucas Josino? Exatamente, Agostinho. Está gerando bastante confusão, viu? A gente está aqui na estação Corinthians Itaquera, no extremo leste de São Paulo, uma das estações mais movimentadas da capital. E eu estou colado na catraca desde as 5 da manhã, Agostinho. Já passou mais de 50 pessoas aqui tentando passar esse bilhete único, mas aí o bilhete está travado. Os agentes do metrô informam que a pessoa tem menos de 65 anos. E hoje acaba essa gratuidade e as pessoas têm que pagar. Isso está dando muito problema para os idosos, porque teve gente que saiu de casa só com o bilhete único especial da pessoa idosa, não trouxe dinheiro. E aí teve que voltar para casa, pedir para o motorista do ônibus deixar
ele está de graça porque estava sem dinheiro e não conseguiu passar nem aqui no metrô. E, claro, isso afeta quase 200 mil passageiros aqui da capital paulista. Foi uma ação determinada pelo governo do estado, juntamente com a prefeitura da capital. E o povo, Agostinho, está bravo com essa história do Bruno Covas, porque eu conversei com vários idosos que não conseguiram passar na catraca e eles me disseram o seguinte: olha a minha situação, segundo os idosos. Eu trabalho, eu preciso pegar o metrô, agora eu vou ter que pagar R$ 4,40, que é o preço da tarifa, enquanto nas redes sociais e na televisão e no rádio eu ouço e vejo imagens do prefeito Bruno Covas no Maracanã, assistindo a final da Libertadores, e em um momento está tudo fechado. O povo está com raiva disso. Claro que, como você disse, o prefeito se manifestou pelas redes sociais, mas os idosos têm cobrado bastante o lado do poder público, já que eles não deixam de pagar os impostos. Isso chega no dia e eles têm que pagar no dia, se não são cobrados, mas perderam esse benefício de ter a gratuidade no transporte público. Quem tem mais de 65 anos, esses continuam não pagando, continuam passando de graça. Mas quem tem entre 60 e 64, aí sim, depois de mais de 7 anos, volta a pagar essa tarifa do metrô, do trem e dos ônibus. Isso afeta bastante gente, como a gente tem percebido visualmente, presencialmente aqui em Itaquera, Agostinho. É isso, e eu imagino quantos desses idosos têm como sonho, que talvez não consigam realizar nunca, assistir uma partida do time deles, ou qualquer partida, porque no Maracanã vale qualquer partida, né? Imagino quantos deles têm esse sonho, que estão alimentando a vida inteira de conseguir levar o filho, o neto, sei lá quem, para assistir uma partida de futebol. Imagino quantos deles. Tomara que eles consigam realizar esse sonho que o prefeito Bruno Covas conseguiu realizar, levando o filho dele na partida entre Palmeiras e Santos. Valeu, Josino, a gente se fala mais depois, tá? Fechado, Agostinho. Um abraço para você, uma boa semana. Amém, para todos nós. Ó, 10h27, imagino que tenhamos mensagens, Guilherme. Como é que você tá, hein? Bom dia, Agostinho, tudo bem? Você tá sem voz? Eu tô sem voz, eu peço desculpa a você e aos nossos ouvintes. Mas eu tô sem voz, acho que eu gritei um pouco além do limite no sábado. Eu gritei no domingo, mas não foi de alegria com o meu time. E acabei dormindo com o ventilador na cara também, devido ao isso calor. É uma coisa bem inteligente da sua parte. Acho que isso contribuiu, né, pra eu perder minha voz aqui, mas vamos lá. Então tá bom. Mas foi de alegria. Perder a voz por uma festa. Em casa, tá, Agostinho? Em casa com o meu pai, só nós dois ali, comemorando o título do Palmeiras. Olha que coisa linda isso. O prefeito Bruno Covas podia ter passado na casa dele com o filhão dele. Olha que coisa legal. Sabe o que seria legal? Assim, eu queria que o prefeito Bruno Covas entrasse no ar aqui com a gente para se justificar se ele achar que é adequado. Já que ele fez nas redes sociais, eu queria conversar com ele. E essa minha indignação, que é de muitos, é porque eles venderam uma imagem diferente. Esse sentimento de traição é o pior que pode existir. Eu não gosto do presidente Bolsonaro, não votei nele, não votarei nele, respeito, foi eleito democraticamente, é o nosso presidente, é o representante número 1 do nosso país e ele está credenciado a tomar as medidas na área econômica, na área social que ele achar adequado. Ele está autorizado pela nossa Constituição, o presidente Bolsonaro, a fazer o governo que ele acha que tem que fazer, não subestimando a pandemia. Aí ele inclusive, pode ser alvo de sanções por esse motivo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O presidente Bolsonaro, eu vou falar com muito cuidado isso, ele tem sido coerente nesse aspecto do começo ao fim. Perigosamente coerente, irresponsavelmente coerente, mas tem sido coerente. Agora, os nossos governantes aqui, da Prefeitura de São Paulo, vendem algo e depois, na vida particular deles, não adotam as normas que eles mesmos defendem. É uma lástima. Realmente eu tô entristecido com o que aconteceu.